Oi, segundo ano, tudo bem? Tudo bem. Ó, movimentos nativistas a gente já fez, inclusive fizemos trabalho, caiu em prova e coisa parecida, tá? E as reformas, o Pombal e o Renascimento Agrícola, a reforma pombalina. Isso também a gente já fez, que é o módulo 9. Agora nós temos que fazer o quê? A independência das 13 colônias. As 13 colônias nada mais são do que a independência dos Estados Unidos da América. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Então nós temos que, antes de falar da independência, nós temos que dar uma viajada nesses movimentos emancipacionistas, que vão se emancipar, que vão se tornar independentes, que vão se livrar dos seus senhores ou dos seus colonizadores, tá? E vão se livrar das suas metrópoles, as colônias vão se livrar das suas metrópoles. Mas nós temos que falar, e essa é uma época marcada entre 1453 e 1789, tá? É onde vai surgir o capitalismo comercial, a política mercantilista, tá? E o sistema colonial. Sistema colonial, que são as terras que serão descobertas, as colônias que serão encontradas, tá? É a época do quê? Do alto regime, tá? Dos estados absolutistas, tá? E pela sociedade estamental. Absolutistas, por quê? Era um rei absolutista, um comandante, um senhor que mandava, tá? E sociedade estamental é a sociedade que é onde a pessoa é da classe média, vai continuar na classe média, é da classe alta, vai continuar da classe alta, é da classe baixa, vai continuar na classe baixa. Ou seja, era a nobreza, era o rei, a nobreza, o clero, tá? E dali para baixo, os burgos, os burgueses, tá? E os escravos. É assim que vai acontecer. Quem nascia dentro de uma dessas classes não poderia passar para outra. Não existia ascensão de classes como acontece hoje. Hoje eu estou na classe pobre, estudei, batalhei, conquistei, subi, virei classe média. Estou na classe média, fiquei rico, sabe? Fiquei na classe alta. Então hoje não tem ascensão de, hoje temos ascensão de classe. Nessa época era uma sociedade estamental, onde a classe que você nascia era a classe que você ficava, perdurava até o fim da sua vida, tá? Isso daí vocês vão ver o que? Na página 56, 57 da apostila, tá? Tudo isso mais ou menos do que eu estou falando. E vão ter uns exercíciozinhos lá que vocês vão fazer também, tá? Para tudo isso que a gente está falando, para tudo isso que a gente está dizendo, além de estar na apostila, nós vamos colocar alguns videozinhos para vocês, tá? Para facilitar a compreensão, da, da aula, daquilo que a gente está falando, tá? Dentro desses movimentos emancipacionistas, tem os principais movimentos, tá? Existem alguns principais movimentos, principalmente aqui no Brasil aconteceram alguns movimentos, algumas tentativas emancipacionistas. O que provocou esses caras aí? Uma das coisas que provocou esse movimento de emancipação, que deu vontade de eles se emanciparem, tá? Foi primeiramente a Revolução Industrial. A Revolução Industrial e o regime liberal implantado na Inglaterra, tá? Onde as pessoas tinham alguns direitos, tá? E logo na sequência dessa Revolução Industrial, a gente vai ter a Revolução Francesa, que é uma revolução de luta por direitos, igualdade, liberdade, fraternidade, tá? Mais pelo povo, aonde vai haver a queda de um regime fortíssimo, de um regime duríssimo, absolutista, tá? Que foi Luís XVI e Maria Antonieta. Tá? Então eles caem, esse regime cai na Revolução Francesa. Então isso tudo instiga o resto do mundo a querer se tornar livre, a querer se emancipar. Tá? Então por isso que é um movimento emancipacionista. Tá? Eu acho que tá dando para entender, não tá? Se não deu para entender, volta o vídeo, eu vou estar falando e vocês vão acabar entendendo, tá? Porque tudo isso é desencadeado pela Revolução Industrial, que traz um avanço técnico e tecnológico muito grande para a Inglaterra, tá? E a Inglaterra implanta um regime político liberal, um regime social liberal, tá? Diferente, e por sua vez, na França,
eles também pegam esse sistema, que era um período que os iluministas da época, é o período do iluminismo, os iluministas da época lutam principalmente na França, para quê? Liberdade, igualdade, fraternidade, porque era regido por uma mão de ferro de um rei absolutista, Luís XVI e Maria Antonieta, tá? Então, e isso também deu repercussão no resto do mundo nesse período, em 1789, principalmente aqui no Brasil. Tá? E aqui no Brasil tiveram alguns movimentos. Tá? Dentre esses movimentos, um deles, que não é muito falado, mas é de extrema importância, foi devido a reflexo da Revolução Francesa, não foi só por uma questão de cobrança de impostos ou coisa parecida, mas teve reflexo de acordo com a Revolução Francesa, foi a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, que foi de 1789 até 1792, tá? Onde Tiradentes foi esquartejado. Nós tivemos também nesses períodos de 1794 a Conjuração do Rio de Janeiro. Só que essa Conjuração do Rio de Janeiro foi o seguinte, ela foi promovida por intelectuais, tá? Sobretudo intelectuais da sociedade literária, tá? Influenciados pelos princípios franceses da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, eles também tentaram fazer alguma coisa em relação à liberdade do povo, a direitos iguais e tal, mas não foi avante. Foi sucumbida rapidinho, os caras não pegaram em arma, nada disso, morreu aí. Depois disso nós tivemos o quê? A Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates, tá? Essa sim, teve uma repercussão maior, teve confronto. Por quê? Porque elas foram apoiadas também pelos maçons da época, tá? Isso em 1796. É mole? Tudo isso naquele período, tudo isso naquela décadazinha da Revolução Francesa, Revolução Industrial, blá, teve todo esse problema no mundo aqui, o Brasil também não ficou para trás, tá? Aí depois nós tivemos a conspiração dos Suassunas. Onde foi essa conspiração dos Suassunas? Em Pernambuco, tá? Em 1801, tá? Também foi liderada por intelectuais, padres, e ela foi também sucumbida, abafada rapidinho pelo exército português, tá? Mas houve alguns levantes aqui nessa conjuração, na conspiração dos Suassunas. Conspiração dos Suassunas, foi lá em Pernambuco, que eram intelectuais e os padres, mas o exército português abafou rapidinho, porque logo na sequência vem a Revolução Pernambucana também, tá? E só que essa Revolução Pernambucana ela já vinha não só com ideias iluministas, mas ela já vinha com tendências republicanas. Ela voltou com uma outra conotação, um outro jeito, tá? E com grande participação da maçonaria, tá? Então, e esses movimentos de emancipação tiveram um grande significado no processo de independência do Brasil, né? Não, embora as nossas revoluções, as nossas configurações não tenham alcançado um efeito global, mas tiveram um efeito muito forte dentro do território brasileiro, tá? Mesmo porque a independência do Brasil surgiu em meio a um colonialismo liberal, né? Da Inglaterra, nós nos tornamos independentes e ao mesmo tempo nos tornamos o que? Colônia da Inglaterra. Nos livramos de Portugal e ficamos devendo muitos favores à Inglaterra, tá? Sendo porque a Inglaterra passou a exercer uma influência muito forte dentro da nossa economia, tá? Vejam os exercícios que tem na página 59 e 60 e vamos trabalhar isso, tá? E aproveitem, que é muito rápido, muito sucinta, porque tem a ver com a Espanha, tem a ver na era de Napoleão, que logo depois da Revolução Francesa, vocês vão ver a independência do Haiti, tá? A gente vai botar um videozinho explicativo nessa independência do Haiti. Falou? Por enquanto, é só. Façam os exercícios que estão recomendados, que depois a gente vai trabalhar, vamos corrigir alguns junto com vocês. Falou, galera? Até a próxima.